E aí, tudo bem? Tranquilo? Todo mundo em casa, se resguardando aí? Eu espero que sim. Eu estou aqui, estou tranquilo, estou bem, estou também me resguardando, porque esse abril de 2020 já entrou para a história. Né? Infelizmente, de uma forma ruim, essa pandemia, o Covid-19, esse coronavírus aí, que assolou o mundo inteiro e que a gente vai ter a oportunidade de falar mais especificamente sobre isso. Mas o importante agora é estarmos em casa, cuidarmos de nós, da nossa casa. Por falar em nossa casa, o assunto de hoje é justamente isso. A nossa casa. Não a casa individual, a casa onde nós moramos com a nossa família, mas a casa da humanidade, o planeta Terra. Nós vamos responder algumas questões a respeito desse planeta. Por exemplo, ele sempre existiu? Há quanto tempo faz que existe o planeta Terra? Ele sempre foi dessa forma, sempre teve essa aparência, como nós estamos acostumados a ver nas fotos da NASA, nos mapas? Ou ele já foi diferente? A gente vai ver a teoria da deriva continental, uma teoria interessante da deriva continental. Vamos ver conceitos como Eurásia, Laurásia, Gondwana, Pangeia. Afinal de contas, que nomes são esses, né? Alguns aí mais ou menos conhecidos por vocês e outros totalmente novos. Vamos dar uma olhadinha então na história desse nosso planeta? O planeta Terra, do jeito que nós a conhecemos, dessa forma, com esses continentes, essa formatação, do jeito que vemos nos livros, nos atlas, nos vídeos da NASA, ela só existe há 2 milhões de anos. Então, a partir de 2 milhões de anos, nós temos aí esse mapa mundi da forma que é mais comum. Atlas que revelavam o contorno do Velho Mundo e do Novo Mundo já ofereciam as primeiras evidências de uma configuração complementar semelhante à de peças em um quebra-cabeça. A ideia de que os continentes nem sempre teve essa configuração já é bem antiga. Já no século XVI, um cartógrafo chamado Abraham Ortelius, ele já postulava que os continentes poderiam ter outras configurações no passado. Mais tarde, no início do século XX, por volta de 1915, um engenheiro climatologista chamado Alfred Wegener, ele postulou a teoria da deriva dos continentes, tentando demonstrar que os continentes de hoje se formaram a partir de um grande continente que ele chamou Pangeia. En un pasado remoto, la Tierra estaba conformada de una manera diferente. Los continentes no eran como los que tenemos ahora, sino que estaba todo unido en una gran masa que llamamos Pangea. Vejamos aí. No início havia um supercontinente chamado de Pangeia. A Pangeia tem então 240 milhões de anos, nós estamos falando então de 240 milhões de anos atrás, onde havia um supercontinente chamado Pangeia. Nessa época já existia fauna, existia flora terrestre, existia fauna aquática, os dinossauros e inclusive já alguns répteis voadores, que vão dar depois origem aos pássaros que nós conhecemos hoje. Pangeia foi um grande bloco continental, um megacontinente que teria existido no passado da história da Terra. Não dá para nós afirmarmos que Pangeia teria sido o continente mais antigo, uma vez que quando nós olhamos no seu interior, nós encontramos suturas ou cicatrizes que indicam que Pangeia, na verdade, teria se formado a partir da reunião de outros blocos continentais, dando origem a esse grande continente. Portanto, Pangeia se formou, ficou intacta por um tempo e depois ela se fragmentou, formando 2 grandes blocos, Gondwana no hemisfério sul e Laurásia mais para o hemisfério norte. Num segundo momento, quando eu falo momento, eu estou falando sempre de milhões e milhões de anos atrás, o que nós temos aí a chamada Laurásia e Gondwana. Então, 2 grandes continentes agora, Laurásia e Gondwana, 200 milhões de anos,
E aí nós vamos ter já também fauna, flora terrestre, fauna aquática, dinossauros, répteis voadores, e aí aparecem os mamíferos. É bom lembrar que esses mamíferos depois vão dar origem à nossa espécie, a espécie humana, que nós vamos estar falando depois com mais calma. Há 50 milhões de anos, a divisão da Gondwana, e aí a gente vai ter uma grande explosão aí, provavelmente um impacto grande. Alguns dizem que pode ter sido um meteoro que se chocou contra a Terra, e aí houve a extinção dos dinossauros. E aí a gente tem uma diversificação de mamíferos, nós temos muito mais aves e vão aparecer os primatas. Os primatas, então, do ramo daqueles mamíferos que vão dar origem aos seres humanos. E em seguida esses blocos foram se partindo e deram origem aos continentes que nós temos hoje. América do Sul, América do Norte, África, Antártica, Oceania e Ásia. Então vamos ver algumas datas aí, né? A gente sempre trabalha com tempo na história, e o tempo nesse caso é um tempo realmente muito grande. Eu não estou falando de minutos, nem de horas, nem de meses, nem de alguns anos apenas. Estamos falando de milhões e até de bilhões de anos. Estima-se que a Terra tenha surgido, então, há 5 bilhões de anos. O que existia eram apenas micróbios e algumas bactérias. Micróbios e as bactérias teriam sido as primeiras formas de vida a surgirem no planeta, e surgiu aí há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. E aí há mais ou menos 550 milhões de anos teria havido aí uma diversificação biológica e apareceram milhares de formas de vida no nosso planeta. E os famosos dinossauros, né? Lembrando que dinossauro não é apenas um animal, é toda uma espécie, é toda uma raça. Então, os dinossauros, que não é apenas um animal, é toda uma raça, é toda uma espécie, com diversas formas, esses grandes animais, os dinossauros, teriam surgido aí na Terra há mais ou menos 250 milhões de anos. E depois, por algum motivo, uma grande mudança na Terra, alguns falam de um grande impacto, de uma grande explosão, teria desaparecido, teriam sido extintos, então, os dinossauros, isso há mais ou menos 65 milhões de anos. O ser humano iria aparecer só muito tempo depois. Então é claro que aqueles filmes onde aparecem seres humanos contracenando com dinossauros, correndo dos dinossauros, essas cenas são de ficção, são apenas do cinema. Na verdade, seres humanos e dinossauros jamais conviveram. Bom, então é isso com relação à origem do planeta Terra. O formato é esse. Lembrando então que a deriva continental é justamente aquele movimento em que, no momento em que a Terra ainda estava se solidificando, lembrando que a Terra é uma imensa esfera que era totalmente de fogo, depois ela vai se resfriando de fora para dentro, e formando aquela crosta, a crosta terrestre, que vai dar origem aos continentes. E quando ainda havia muito líquido no interior da Terra, havia uma movimentação muito maior dessas placas de terra, dessas placas continentais, e elas ficavam ali meio à deriva, então daí o nome deriva continental. É claro que ainda acontece, mas muito menos, por uma questão de lógica. Se a Terra vai se resfriando, essa camada, essa crosta vai ficando cada vez mais grossa, mais espessa, então é lógico que mesmo havendo ainda rachaduras, tremores, não há essa movimentação tão livre como acontecia no início da criação, da origem desse nosso planeta. Bom, então estamos terminando por aqui essa parte da origem do planeta Terra, e depois nós vamos ver um pouco sobre a origem dos seres humanos, né, a origem da nossa espécie. Por enquanto é isso. Valeu!